Você já percebeu como vivemos em um ritmo acelerado, cheio de obrigações, preocupações, responsabilidades e distrações que roubam nossa atenção do que realmente importa? Parece que todos os dias somos empurrados para longe daquilo que dá sentido à nossa existência, como se o mundo conspirasse para nos manter ocupados demais, para olhar para dentro, refletir, perceber o que Deus está fazendo e o que Ele deseja de nós. E é justamente nesse cenário tão barulhento, tão desconectado e tão caótico que surge uma pergunta que ecoa como um alerta suave, mas poderoso. Estamos preparados para a chegada de Jesus? Não é uma pergunta para gerar medo, nem culpa, muito menos ansiedade. É um convite, um chamado, um despertar. Porque quando abrimos as páginas de Lucas capítulo 3, não encontramos apenas palavras antigas, mas um grito vivo que atravessa gerações e nos alcança hoje com urgência e amor. Este vídeo é para você que sente que algo precisa mudar, que existe um próximo passo a ser dado, que existe um propósito maior que ainda não foi totalmente abraçado. É para você que, mesmo crendo, às vezes sente que sua fé precisa ser reacendida, fortalecida, reposicionada. Para você que deseja caminhar mais perto de Deus, mas não sabe exatamente por onde começar. Ao longo deste vídeo, vamos descobrir juntos o que significa se preparar para a chegada de Jesus de maneira prática, profunda e transformadora. Vamos entender por que essa preparação não é um evento distante, mas uma construção diária, uma postura de vida, um alinhamento do coração. Você vai perceber que não se trata de regras pesadas, nem de uma lista de tarefas religiosas, mas de algo muito mais belo, mais leve e mais libertador. Uma vida que encontra sentido em Deus, que se afasta daquilo que nos destrói e que abraça aquilo que nos reconstrói. E eu quero que você fique comigo até o final, porque as reflexões que vamos compartilhar aqui podem mudar a forma como você enxerga a sua caminhada espiritual, sua rotina, seus relacionamentos e até sua maneira de olhar para si mesmo. Talvez você esteja buscando respostas ou tentando entender as inquietações da alma, ou sentindo aquele desejo silencioso de recomeço. Talvez você esteja cansado, sobrecarregado, espiritualmente distante, ou simplesmente curioso. Independentemente de como você chegou até aqui, este vídeo é para você. Porque existe um chamado que ainda ecoa hoje, e ele é simples, direto e cheio de esperança. É hora de preparar o coração. O que significa isso? Como começar? Quais passos dar? O que realmente Deus espera de nós? É isso que vamos explorar juntos. Então respire fundo, se desconecte por alguns minutos das distrações ao redor e permita que esta mensagem fale com você. Jesus está mais perto do que imaginamos, e preparar-se para encontrá-lo é o maior privilégio que podemos ter. Vamos caminhar juntos nessa jornada. Quem era João Batista? Quando abrimos o texto de Lucas 3 e nos deparamos com a figura de João Batista, percebemos imediatamente que ele não se encaixa em nenhum padrão comum, nenhum molde tradicional, nenhum tipo convencional de liderança espiritual. Ele não surge nos templos, não entra na história cercado por autoridades religiosas, não aparece apoiado por estruturas humanas, nem veste a aparência que normalmente associamos aos grandes porta-vozes de Deus. João aparece no deserto, um lugar de silêncio profundo, de solidão, de confrontos interiores, de ausência de conforto e de presença absoluta do essencial. Ali onde não há distrações, onde o coração é exposto, onde Deus fala mais alto, João se torna a voz que desperta uma geração adormecida. E essa é a primeira grande chave. João não é influente pelo exterior, mas pelo interior. Seu impacto não vem da aparência, mas da mensagem. Ele é a ponte entre a antiga promessa e o cumprimento iminente, o mensageiro encarregado de preparar o caminho para o próprio Filho de Deus. Imagine o peso, a responsabilidade e, ao mesmo tempo, o privilégio que isso representa. Durante séculos, profetas anunciaram que um dia o Messias viria, e agora, naquele momento específico da história, João é aquele que acende a luz, que aponta a direção, que anuncia que o tempo finalmente chegou. Mas o que tornava João tão especial? Não era apenas sua coragem, embora ele fosse corajoso. Não era apenas sua devoção, embora fosse profundamente comprometido.
O que fazia de João a voz que despertava corações era sua intimidade com Deus e sua total disposição em obedecer, mesmo quando isso significava ir na contramão de tudo. Ele não buscava popularidade, não buscava status, não buscava agradar multidões. Seu único objetivo era cumprir seu chamado, preparar o povo para encontrar Jesus. João pregava no deserto, mas as pessoas vinham de todas as partes para ouvi-lo. E por quê? Porque sua mensagem carregava verdade, carregava urgência, carregava fogo espiritual. João falava de arrependimento, de mudança de vida, de preparação profunda do coração. Ele não suavizava a sua mensagem para ser mais palatável, não reduzia o peso das palavras para agradar quem o ouvia. Ele pregava o que Deus havia colocado em seu espírito. E isso, por si só, despertava almas. João era diferente porque sua vida inteira apontava para alguém maior do que ele. Ele sabia que não era o protagonista, sabia que não era a luz principal, sabia que seu papel não era ser o centro, mas o sinal. Ele dizia: eu sou apenas a voz que clama no deserto. Uma voz, nada mais, mas uma voz totalmente entregue, totalmente alinhada ao propósito divino, totalmente disponível para anunciar que o rei estava chegando. Essa consciência moldava sua postura, sua coragem e sua simplicidade. Enquanto muitos buscavam reconhecimento, João buscava fidelidade. Enquanto muitos queriam glória, ele queria preparação. Enquanto muitos queriam seguidores, ele queria que o povo estivesse pronto para seguir Jesus. Isso nos mostra algo poderoso. Deus escolhe e usa pessoas que estão dispostas a ser voz, não estrela. Pessoas que preferem obedecer a aparecer. Pessoas que dizem: não se trata de mim, mas dele. E por isso João era tão impactante. Ele despertava corações porque suas palavras tinham origem no céu. Seu chamado ecoava como um trovão espiritual em um tempo de apatia religiosa. E esse despertar, que começou no deserto, se espalhou por toda a região, alcançando fariseus, soldados, trabalhadores comuns, homens e mulheres que por tanto tempo haviam vivido presos a rituais, mas distantes de Deus. João trazia algo fresco, algo real, algo que confrontava, mas também libertava. Sua voz era um convite para sair da superficialidade e abraçar a verdade. Era um chamado para romper com tradições vazias e entrar em uma relação viva com Deus. João Batista é o símbolo do despertar espiritual. Ele nos lembra que preparação começa quando alguém ousa levantar a voz, quando alguém escolhe apontar para Cristo, quando alguém decide abandonar o conforto e abraçar o propósito. Ele era essa voz, forte, firme, cheia da presença de Deus, anunciando que o rei estava às portas. E da mesma forma que sua voz despertou aquela geração, ela continua ecoando até hoje, nos chamando a acordar, a refletir e a nos preparar para o encontro com Jesus. O chamado ao arrependimento verdadeiro. Quando João Batista começa a proclamar sua mensagem em Lucas 3, a palavra que mais se destaca, a que mais ressoa, a que mais confronta e ao mesmo tempo cura é a palavra arrependimento. Mas não qualquer arrependimento. Não aquele sentimento superficial que aparece e desaparece conforme a emoção do momento, não aquele remorso que dura apenas até a culpa diminuir. João fala de algo muito mais profundo, mais transformador, mais radical. Um arrependimento verdadeiro, um arrependimento que muda comportamentos, atitudes, hábitos, intenções e caminhos. Ele não estava interessado em discursos vazios, em confissões mecânicas, em gestos religiosos desconectados da vida real. Ele queria ver frutos, evidências, sinais visíveis de uma mudança genuína. Sua mensagem era tão direta que atingia todos os grupos da sociedade. Ele olhava para os religiosos e dizia que não bastava confiar na tradição ou na linhagem espiritual. Olhava para os cobradores de impostos e denunciava o abuso, a injustiça e a corrupção. Olhava para soldados e apontava para o abuso de poder, a violência e a opressão. João revelava o que muitos tentavam esconder, que arrependimento não é apenas uma palavra, é uma postura. Não é apenas um sentimento, é uma decisão. Não é apenas reconhecer o erro, é virar completamente para o lado oposto. João Batista não suavizava o chamado, não diluía a verdade. Ele sabia que preparar o caminho para Jesus significava confrontar o pecado com seriedade. Porque onde não há arrependimento, não há transformação. Onde não há mudança de rota, não há espaço para o novo de Deus.
Ele olhava para as multidões e via gente faminta por algo real. Pessoas que estavam cansadas de um sistema religioso pesado e vazio, que tinham sede de autenticidade, que buscavam desesperadamente um recomeço. E João oferecia exatamente isso, a oportunidade de começar de novo. O arrependimento que ele pregava era como abrir as portas do coração e permitir que Deus limpasse tudo que estava fora do lugar. Era renunciar ao orgulho, à vaidade, aos comportamentos que ferem, aos hábitos que aprisionam, às escolhas que afastam de Deus. Era admitir que, por nós mesmos, não conseguimos mudar completamente, mas que a graça divina se torna acessível justamente quando reconhecemos nossa necessidade dela. João não apenas chamava ao arrependimento, ele explicava como esse arrependimento deveria se manifestar. Quando as pessoas perguntavam o que devemos fazer, ele respondia com clareza. Para uns, ele dizia, compartilhem. Para outros, sejam honestos. Para outros ainda, não abusem de ninguém. Em outras palavras, deixem que a fé alcance o cotidiano. Deixem que Deus transforme não apenas o que vocês acreditam, mas o jeito como vocês vivem. O arrependimento verdadeiro é prático, é visível, é concreto. Ele alcança as relações, o trabalho, as decisões, a forma de tratar o próximo. É assim que João ensinava. Não adianta declarar mudança se a vida continua igual. E, ao mesmo tempo, João não pregava arrependimento como uma punição, mas como libertação. Ele sabia que o pecado aprisiona, destrói, adoece a alma e cria um peso que o ser humano não foi feito para carregar. Por isso, o arrependimento não é uma sentença, mas uma porta. Uma porta que nos tira da escuridão e nos leva à luz. Uma porta que nos afasta da culpa e nos aproxima da graça. Uma porta que remove o fardo e devolve a liberdade. João chamava as pessoas para essa vida nova, para essa leveza, para essa transformação profunda. E esse chamado ecoava como um convite cheio de esperança, porque mostrava que ninguém estava condenado ao passado. Ninguém precisava ser definido pelos erros cometidos. Ninguém precisava estar preso para sempre às mesmas falhas. O arrependimento abria o caminho para a esperança. Mas João também advertia que esse arrependimento não poderia ser adiado. Ele usava imagens fortes para mostrar a urgência da decisão. A árvore que não dá fruto sendo cortada, o machado já posto à raiz. Ele estava dizendo, não deixem para amanhã o que Deus está pedindo hoje. Não posterguem a transformação que o Espírito está oferecendo agora. O tempo da mudança é agora. E justamente por isso, sua mensagem era tão poderosa. Ela tocava o coração porque não era apenas confrontadora, era libertadora. João não queria simplesmente denunciar o pecado. Ele queria conduzir o povo à cura. Queria prepará-los para receber o Messias com o coração limpo, restaurado, pronto. Arrependimento verdadeiro é o começo de tudo. É a chave que abre o caminho para Jesus entrar e transformar tudo à nossa volta. E essa verdade proclamada por João no deserto continua falando conosco hoje. Arrependa-se, mude, permita que Deus transforme sua vida desde o interior, porque é assim que nos preparamos para o encontro com Cristo. O que fazer para estar preparado? Quando as multidões ouviam a pregação de João Batista, algo profundo acontecia dentro delas. Suas palavras não eram apenas informações, eram convites. Elas não apenas tocavam a mente, mas incendiavam a consciência. E diante dessa mensagem tão direta, tão confrontadora e ao mesmo tempo tão cheia de esperança, uma pergunta surgia naturalmente. O que devemos fazer? Essa pergunta é um dos momentos mais preciosos do capítulo, porque revela o coração humano diante da verdade. Quando alguém realmente entende o chamado de Deus, não procura desculpas, não tenta fugir, não racionaliza o pecado. Pelo contrário, pergunta: como posso ser transformado? O que eu devo mudar? Qual é o primeiro passo? E João não deixava essa pergunta sem resposta. Ele oferecia orientações claras, práticas, aplicáveis, que revelavam não apenas a necessidade do arrependimento, mas como esse arrependimento deveria se manifestar na vida diária.
João mostrava que preparar-se para a chegada de Jesus não é algo místico, distante ou simbólico. É uma decisão concreta, vivida nos detalhes da rotina, nos relacionamentos, no trabalho, no caráter. A primeira instrução que ele dava era sobre generosidade. Ele dizia: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Isso significa que preparação para Cristo exige abrir mão do egoísmo. Exige olhar ao redor, perceber necessidades, ser sensível à dor do outro e estender a mão. A generosidade não é apenas um gesto social, mas uma marca profunda de quem está alinhado com o coração de Deus. João está dizendo: se você quer estar pronto, aprenda a compartilhar. Aprenda a não viver fechado em si mesmo. Depois, João fala aos cobradores de impostos, homens conhecidos por enriquecer às custas dos outros. A instrução para eles é simples, mas transformadora. Não cobrem mais do que lhes foi ordenado. Em outras palavras, vivam com honestidade. A preparação para Jesus exige integridade. Exige abandonar a corrupção, rejeitar práticas ilícitas, renunciar vantagens injustas. Caminhar com Deus é ser transparente, é ser correto, é ser confiável. Não existe preparação espiritual verdadeira sem integridade no dia a dia. Em seguida, ele se volta aos soldados, homens com autoridade, capazes de impor medo e castigar. Para eles, a orientação é: não pratiquem extorsão, nem acusem falsamente ninguém. Contentem-se com seu salário. Aqui, João toca em 3 áreas sensíveis: abuso de poder, injustiça e insatisfação. Ele mostra que preparar o coração para Jesus significa usar autoridade com responsabilidade, tratar pessoas com respeito e cultivar contentamento. Porque quem vive constantemente insatisfeito, murmurando, cobiçando o que não tem, não consegue perceber as bênçãos que já recebeu. João está dizendo: para estar preparado, liberte-se da ganância. A preparação, segundo Lucas 3, não é teórica, ela transforma a forma como tratamos os outros. Ela nos faz mais compassivos, mais honestos, mais íntegros, mais justos. E ao oferecer orientações diferentes para cada grupo, João também nos ensina algo poderoso. Deus fala de maneira específica para cada pessoa, de acordo com a área em que ela precisa ser transformada. Ele não exige uma mudança genérica, mas uma mudança direcionada, profunda e verdadeira. João também deixa claro que essa transformação precisa ser visível. É como se ele dissesse: não basta sentir algo no coração, a mudança tem que aparecer. Isso significa que preparação não é apenas emoção, é prática. Não é apenas confissão, é ação. Não é apenas promessa, é atitude. E talvez esse seja um dos pontos mais fortes de sua mensagem. Estar preparado para a chegada de Jesus significa deixar que o Evangelho alcance todas as áreas da nossa vida. Não apenas a vida espiritual, mas também a forma como ganhamos dinheiro, como tratamos pessoas, como usamos palavras, como administramos bens, como tomamos decisões, como lidamos com o nosso temperamento. João estava ensinando que Deus não quer apenas o nosso louvor, quer o nosso caráter. Não quer apenas a nossa religiosidade, quer a nossa verdade. Não quer apenas ouvir nossa oração, quer ver nossa transformação. E por isso seu chamado é tão atual e necessário. Vivemos em um tempo em que muitos querem um relacionamento superficial com Deus, uma fé que conforta, mas não confronta, um evangelho que promete, mas não exige mudança. João surge como um despertador espiritual, dizendo: não funciona assim. Se vocês querem estar prontos, permitam que Deus transforme vocês por inteiro. Ele nos lembra que o arrependimento verdadeiro produz frutos concretos, frutos que todos podem ver. E esses frutos são a evidência de que estamos vivendo uma vida preparada, alinhada, disponível para a obra de Deus.
Quando João oferecia essas orientações práticas, ele estava mostrando ao povo que preparar o coração não é algo passivo, é uma construção diária, é uma soma de escolhas, é uma decisão contínua de abandonar o que desagrada a Deus e abraçar uma vida que reflete seus valores. Preparar-se para a chegada de Jesus é, portanto, viver de forma intencional. É construir caráter, é cultivar generosidade, é buscar justiça, é escolher honestidade, é praticar contentamento, é permitir que o Espírito Santo transforme o interior para que o exterior reflita essa mudança. João Batista não apenas pregava a transformação, ele mostrava como vivê-la. E essa mensagem atravessa séculos e chega até nós com a mesma força. Se você quer estar preparado para Jesus, comece com passos práticos. Comece no seu dia a dia. Comece com decisões simples, mas firmes. Porque Deus vê cada palavra, cada gesto, cada escolha. E Ele honra aqueles que decidem viver uma vida que aponta para Ele. Estar preparado é viver como quem sabe que Jesus está vindo. E viver assim transforma tudo. O Messias está chegando. O batismo de fogo. À medida que a mensagem de João Batista ecoava pelo deserto e alcançava cada vez mais pessoas, ficava claro que algo grandioso estava prestes a acontecer. O ambiente espiritual estava carregado de expectativa, e a pergunta que muitos faziam em silêncio era simples e profunda. Se João fala com tanta autoridade, seria ele o Messias? Mas João, com humildade absoluta, fazia questão de desfazer qualquer confusão. Ele olhava para a multidão e afirmava com total clareza que ele não era o Cristo. Ele era apenas o mensageiro. Ele era a voz. Ele era o sinal. O centro da mensagem não era ele, mas aquele que estava prestes a aparecer. E é nesse momento que sua mensagem ganha ainda mais profundidade. João diz algo que atravessa os séculos com impacto espiritual poderoso. Eu batizo vocês com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com essas palavras, João revela a diferença entre sua missão e a missão do Messias. A água simboliza arrependimento, limpeza externa, mudança de direção. Mas Jesus viria com algo muito mais profundo, mais transformador e mais intenso: o batismo com o Espírito Santo e com fogo. E quando João usa a palavra fogo, ele não está se referindo a fogo destrutivo, mas a fogo purificador. O fogo que queima o que é impuro. O fogo que refina o ouro. O fogo que transforma a essência. João está dizendo que Jesus não apenas perdoa pecados, ele transforma o pecador. Ele não apenas limpa o exterior, ele renova o interior. Ele não apenas aponta um caminho, ele dá poder para caminhar nele. O batismo de fogo é a ação profunda do Espírito Santo que muda desejos, pensamentos, valores, atitudes. É o fogo que quebra cadeias internas, que dissolve orgulho, que corrige intenções, que acende paixão por Deus, que desperta dons, que capacita para viver uma vida alinhada ao reino. Esse fogo não é literal, é espiritual, mas seu efeito é real. Ele muda quem somos. João queria que o povo entendesse que preparar o caminho para Jesus não era apenas sobre arrependimento, mas sobre transformação espiritual completa. O Messias não viria apenas para restaurar, mas para incendiar corações com a presença divina. João usava a imagem do fogo porque o fogo não deixa nada igual. Ele transforma o que toca. Ele purifica o que encontra. E é exatamente isso que Jesus veio fazer: tocar o interior humano e transformá-lo radicalmente. Enquanto João podia chamar ao arrependimento, Jesus poderia mudar o coração. Enquanto João batizava com água, Jesus batizaria com o próprio Espírito de Deus. E essa distinção é essencial para entender o plano divino. João prepara,
Jesus transforma. João chama. Jesus capacita. João aponta. Jesus realiza. João abre o caminho. Jesus é o caminho. E quando João fala desse batismo com Espírito Santo e fogo, ele não está descrevendo um ritual, mas uma experiência espiritual que molda a vida por completo. É uma obra sobrenatural que começa no interior, mas se manifesta no exterior. A pessoa que é tocada por esse fogo divino não volta a ser como era antes. Ela passa a enxergar a vida com outro olhar. Passa a lutar contra o pecado com outra força. Passa a amar com mais profundidade. Passa a caminhar com mais propósito. João também faz questão de enfatizar o poder e a autoridade do Messias. Ele diz: "Eu não sou digno de desamarrar as correias das sandálias dele." Essa declaração revela algo precioso. João, apesar de ser uma figura tão admirada e impactante, reconhecia sua própria limitação diante da grandeza de Cristo. Ele sabia que Jesus trazia algo que nenhum homem na terra poderia oferecer. E é justamente essa humildade que torna a sua mensagem tão poderosa. Ele não quer seguidores para si. Quer apontar todos para Jesus. João deixa claro que a obra de Cristo envolveria tanto graça quanto justiça. Ele viria para salvar, mas também para purificar. Viria para transformar, mas também para separar. Por isso, o batismo de fogo carrega um duplo significado: purificar aqueles que se rendem e julgar aquilo que rejeita a presença de Deus. Mas, acima de tudo, João está dizendo que a chegada de Jesus trará uma nova realidade espiritual, um novo nível de relacionamento com Deus, um novo poder para viver de forma santa, um fogo que não destrói, mas que liberta, um fogo que não queima vidas, mas que queima tudo que impede a vida de florescer. Estar preparado para a chegada de Jesus, segundo João, não é apenas estar arrependido, mas estar disponível para esse fogo divino, que transforma completamente quem o recebe. É permitir que Cristo refine o caráter, molde o coração, limpe as motivações e acenda uma nova paixão espiritual. Essa imagem do batismo de fogo revela que Jesus não veio apenas para mudar situações, mas para mudar pessoas. E essa transformação é tão profunda que só o Espírito Santo pode realizar. João anuncia esse Messias com convicção, mostrando que sua chegada não é apenas um evento, mas uma revolução espiritual que começa dentro de cada um de nós. O Messias está chegando. E ele vem com fogo. E quando esse fogo toca o coração humano, nada continua igual. Quando João Batista ergue a voz mais uma vez, o clima parece ficar mais denso, como se o ar prendesse a respiração diante da mensagem que está prestes a ser revelada. Depois de falar sobre arrependimento, transformação e sobre o Messias que batiza com o Espírito Santo e com fogo, João agora se volta para uma verdade que poucos ousam enfrentar: a separação final, o momento em que cada vida será avaliada e cada decisão revelará seu destino eterno. É então que ele apresenta uma das imagens mais fortes e impactantes de toda a sua pregação. Ele tem a pá em suas mãos e limpará completamente a eira, recolhendo trigo no celeiro, mas queimando a palha com fogo que nunca se apaga. A multidão, tão familiarizada com o trabalho no campo, entende imediatamente a seriedade da metáfora. Na cultura agrícola, o processo de separar trigo e palha era duro, exigente e intenso. Depois de colher os feixes, eles eram colocados na eira, a área onde o cereal seria debulhado. O agricultor usava um instrumento semelhante a um ventilador, ou pá de joear para lançar o trigo ao ar. Quando isso acontecia, o vento naturalmente levava embora a palha, leve, inútil, sem peso. Apenas o que era verdadeiro, sólido e útil caía novamente ao chão.
João pega essa imagem tão comum e a transforma em uma poderosa declaração espiritual. Ele está dizendo que o Messias, aquele que muitos ainda não conhecem, mas que já está entre eles, virá com autoridade absoluta, examinando vidas, intenções e frutos. Não haverá enganos, máscaras ou disfarces. Ele não é enganado por aparências religiosas, por discursos decorados ou por tradições vazias. Ele conhece o que cada coração realmente produziu. E um dia inevitável, ele fará a separação final. A multidão silencia. O vento parece soprar mais forte naquele instante, levantando poeira no ar, quase como uma dramatização natural da mensagem. Algumas pessoas engolem seco, outras franzem a testa, mas todas entendem. João não está falando de um julgamento simbólico, está falando de um encontro real, definitivo entre o Messias e a humanidade. E João enfatiza que essa separação não será injusta, apressada ou impiedosa. Não, ela será perfeita. O trigo, símbolo daqueles que deram frutos de arrependimento sincero, será recolhido ao celeiro, um lugar de segurança, descanso e recompensa eterna. Mas a palha, símbolo da vida que não produziu nada além de aparência, religiosidade superficial ou indiferença espiritual, será lançada ao fogo que nunca se apaga, uma representação da condenação eterna. Essa imagem é forte, mas João não a utiliza para aterrorizar. Ele a utiliza para despertar. Ele quer que cada pessoa entenda que o tempo da decisão é agora, não no dia da separação. Quando o Messias estiver com um ventilador na mão, não haverá mais espaço para arrependimento tardio, para ajustes improvisados, para tentativas de última hora. João está dizendo com cada palavra carregada de urgência: prepare-se enquanto há tempo. Escolha produzir frutos antes que seja tarde demais. Permita que Deus limpe o coração, quebre o orgulho e transforme o interior enquanto a porta ainda está aberta. Muitos ali percebem que não basta ter nascido em uma linhagem religiosa, frequentar o templo ou repetir orações. João deixa claro: Deus não busca títulos, mas transformação. Não busca palavras, mas frutos. Não busca tradições, mas verdade. A voz do profeta ecoa pela planície do Jordão com uma força que quase pode ser tocada. Ele não suaviza a mensagem, não tenta torná-la confortável. Ele fala como alguém que sabe que está anunciando a última chamada antes da chegada do rei. E é exatamente por isso que João causa tanta comoção. Não é apenas o que ele diz, mas como ele diz. Suas palavras têm a urgência de alguém que enxerga o futuro diante dos olhos. Ele vê o Messias chegando. Ele vê a sua glória e sua justiça. Ele vê o tempo da colheita se aproximando. Para muitos ali, essa mensagem é como um golpe doloroso, mas necessário. Para outros, é como um convite misericordioso, um aviso amoroso para acordar antes que o dia final chegue. E enquanto o povo observa João, alguns com lágrimas, outros com temor e outros ainda com o coração queimando por dentro, todos percebem que essa metáfora do ventilador na mão não descreve apenas o fim dos tempos. Ela descreve também o exame que Deus faz diariamente dentro de cada coração. Porque cada decisão, cada atitude, cada fruto ou ausência de fruto revela quem somos diante dele. João, então, conclui sua fala olhando para o horizonte, como se contemplasse a vinda do Messias. Seu rosto parece endurecido pela convicção e suavizado pela compaixão ao mesmo tempo. Ele sabe que aquela mensagem é dura, mas sabe também que é verdadeira, e é por isso que ele a entrega com tanta coragem. A mensagem permanece suspensa no ar, penetrando a alma de cada pessoa presente. E quem tem ouvidos para ouvir, entende. O Messias está vindo, a separação final será inevitável, e o tempo de preparar o coração é agora. Como estar pronto hoje?
Quando chegamos ao final dessa jornada, através de Lucas 3, percebemos que a mensagem não é apenas histórica, não é apenas teológica, não é apenas espiritual. Ela é urgente, necessária e profundamente prática. A preparação para a chegada de Jesus não é um cenário distante, não é algo reservado para estudiosos da Bíblia ou para pessoas super espirituais, e muito menos é um evento que pertence apenas ao futuro. O chamado de João Batista ecoa hoje, agora, neste exato momento em que você ouve estas palavras. E talvez seja justamente isso que mais impacta. A preparação começa no presente, começa nas pequenas decisões, começa nas mudanças internas que fazemos mesmo quando ninguém está vendo. Muitas vezes imaginamos que estar pronto significa ter uma vida perfeita, uma fé sem falhas, uma disciplina impecável ou uma constância espiritual quase inalcançável. Mas Lucas 3 nos revela algo completamente diferente. Preparação não é perfeição. Preparação é direção. É caminhar na direção do arrependimento verdadeiro, daquele arrependimento que transforma a nossa maneira de pensar, de sentir e de agir. É deixar que Deus mexa onde dói, onde escondemos, onde evitamos, onde justificamos. É permitir que Ele retire as máscaras, cure as feridas, derrube os orgulhos e nos devolva a sensibilidade espiritual que tantas vezes o mundo tenta roubar. Estar pronto hoje significa olhar para dentro com honestidade, reconhecer o que precisa ser alinhado e permitir que Deus faça essa obra em nós. Significa dar frutos dignos de arrependimento, frutos visíveis, frutos concretos, frutos que mostram que Jesus realmente encontrou espaço em nosso coração. E esses frutos não são conquistados com esforço humano, mas nascem de uma vida que escolheu entregar o controle, abrir mão da vontade própria e confiar no agir do Espírito. O batismo de fogo que João anuncia não é algo a temer, mas para desejar. Ele representa purificação, transformação, fortalecimento, capacitação. Estar pronto hoje é permitir que esse fogo divino consuma o que é velho, o que pesa, o que atrapalha, o que impede o crescimento. É ter coragem de ser moldado, lapidado, trabalhado por Deus, mesmo quando isso exige renúncia, mesmo quando isso confronta nossas áreas mais resistentes. E quando João fala do ventilador na mão do Messias, ele não está tentando aterrorizar, mas alertar. Haverá um dia em que o trigo e a palha serão separados. Haverá um momento em que não haverá mais tempo para decidir. A oportunidade é agora, o chamado é agora, a escolha é agora. Estar pronto hoje significa parar de adiar decisões espirituais, parar de empurrar para depois a mudança que Deus está pedindo agora. Quantas vezes dissemos, um dia eu me aproximo de Deus, um dia eu corrijo esse comportamento, um dia eu deixo esse pecado, um dia eu me comprometo de verdade com a fé. Mas João nos lembra que esse dia é hoje. A preparação é hoje. O encontro com Jesus é urgente. E essa urgência não nasce do medo, mas da graça. Deus não nos chama para assustar, mas para salvar. Não nos convida para pressionar, mas para transformar. Ele não deseja condenar, mas restaurar. E é por isso que essa conclusão é um apelo direto ao seu coração. Não espere condições ideais. Não espere sentir-se perfeito. Não espere mais conhecimento, mais coragem ou mais estabilidade. Comece hoje, exatamente como você está, exatamente com o que você tem, exatamente do ponto em que você se encontra. Deus ama começar histórias a partir de cenários imperfeitos. Ele sempre inicia grandes mudanças em corações sinceros, mesmo que ainda frágeis. Estar pronto hoje é abrir o coração e dizer: Senhor, eu quero estar preparado. Faz em mim a tua obra. Me livra do que me afasta de ti. Purifica meu coração. Aquece minha fé. Me prepara para a tua vinda. Essa simples oração, quando sincera, tem poder para iniciar uma transformação profunda. E enquanto você dá um passo em direção a Deus, Ele dá 1000 em sua direção. Nada do que João Batista pregou foi para gerar peso, mas para gerar vida. Nada do que Jesus trouxe foi para impor medo, mas para oferecer salvação. E hoje, nesse momento final, a pergunta que fica para mim e para você é simples, direta e decisiva.
Se Jesus viesse hoje, agora, neste instante, você estaria pronto? A boa notícia é que você pode estar. Não amanhã, hoje. Agora. Porque a preparação começa no coração, e o coração pode se voltar para Deus em 1 segundo. Que essa mensagem desperte você, que ela sacuda você, que ela reacenda em você a chama do primeiro amor. E que, acima de tudo, ela faça você entender que Jesus está vindo e estar preparado para encontrá-lo é a maior decisão da sua vida. Escolha estar pronto hoje. Escolha começar agora. Escolha caminhar com Ele antes que seja tarde. A porta da graça ainda está aberta. A voz ainda está chamando. E a oportunidade ainda está diante de você. Que você não apenas ouça, mas responda. Porque Jesus está chegando. E Ele vem buscar aqueles que estão preparados.